Mudança de estado físico da matéria. Estudaremos as características de cada estado da matéria, bem como das mudanças de estado físico da matéria. As características dos estados da matéria são: estado sólido tem forma e volume bem definidos. O estado líquido tem a forma do recipiente e o volume bem definido. O estado gasoso não tem forma definida, já o volume ocupa todo o volume do recipiente que o contém. Existem vários outros estados da matéria, mas a gente não vai estudar suas características. O que mais cai nas provas de vestibular são os estados sólido, líquido, gasoso e pode aparecer um quarto estado da matéria, que é o plasma, ok? Que seria um gás ionizado por superaquecimento, ok? Mudanças de estado físico da matéria. Bom, aqui nós precisamos conhecer as características de cada uma das mudanças e os seus nomes, ok? Então, veja só, do estado sólido para o estado líquido, nós temos uma fusão acontecendo. O que é a fusão? É o derretimento. Então, lembra do fundir, aquela comida, né? A gente derrete o queijo, a gente derrete o chocolate. Na verdade, a gente funde o queijo ou o chocolate. Ou lembra da situação em que o motor de um carro funde, ele derrete em algumas partes, ok? A passagem do líquido para o estado gasoso, nós vamos chamar de vaporização. As voltas do gasoso para o líquido, condensação ou liquefação, e do líquido para o sólido, solidificação. Há uma passagem direta do sólido para o gasoso, que é a chamada sublimação, e a sua volta nós podemos também chamar de sublimação ou ressublimação. Aqui vou usar ressublimação para ficar mais fácil da gente diferenciar se for preciso. Nos processos de ida do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, nós temos processos endotérmicos, que são aqueles que absorvem energia para acontecer. E nos processos de volta do gasoso para o líquido ou do líquido para o sólido, nós temos processos exotérmicos, aqueles que liberam energia, no caso vai liberar calor para acontecer. A vaporização, ela pode acontecer de três formas diferentes. Ela pode acontecer por evaporação, ebulição ou calefação. Você precisa conhecer as características de cada uma dessas formas de vaporização. Curva de aquecimento da água pura. Aqui nós temos água a menos 20 graus Celsius, ela está no estado sólido, é gelo, e aí então nós vamos fornecer uma certa quantidade de calor para essa massa de gelo e nós vamos perceber o aquecimento do gelo até 0 graus Celsius. Continuamos cedendo o calor e o gelo, ele usa esse calor para se transformar em água. Então aqui, ó, nessa parte do gráfico, nós temos uma quantidade de calor sensível associada ao aquecimento do gelo. Portanto, nós temos ali somente o estado sólido. Já na segunda parte do gráfico, nós temos a fusão acontecendo. Portanto, nós temos aqui dois estados da matéria coexistentes, tanto o sólido quanto o líquido. E a quantidade de calor envolvida é a quantidade de calor latente. Na terceira parte do gráfico, na parte C, aqui todo o sólido já virou líquido
e nós temos um aquecimento do líquido, portanto um calor sensível envolvido. Todo o líquido chegou em 100 graus Celsius e vai começar a vaporizar. Então nós teremos aqui na parte D a vaporização, uma quantidade de calor latente envolvida, portanto temos aqui líquido mais vapor, dois estados da matéria coexistentes. E na última parte do gráfico nós temos o aquecimento do vapor, portanto um calor sensível envolvido, ok? E aí então nós poderíamos agora estudar a curva de resfriamento da água. O gráfico nós vemos aqui uma curva ascendente, ok? E aqui curva decrescente, ok? Essa é a diferença. No aquecimento teremos um gráfico crescente e aqui um gráfico decrescente. Beleza? Mas a ideia é a mesma. Temos aqui o resfriamento do vapor, aqui a condensação, o vapor mais líquido. Resfriamento do líquido, a solidificação, líquido mais sólido e o resfriamento do sólido. A ideia é a mesma, muito simples, ok? Características das mudanças de estado. Bom, nós precisamos lembrar que substâncias puras mantidas a uma pressão constante mantêm sua temperatura constante durante a mudança de estado físico. Isso é muito importante e nós vamos utilizar muito, por isso eu vou repetir várias vezes nesse vídeo. Portanto, a presença de substâncias dissolvidas fazem a temperatura variar durante a mudança de estado. A pressão altera a temperatura de mudança de estado, ok? Então, lembrando dessa primeira afirmação, a gente consegue entender essas outras duas. Leis da fusão. Lembra, a fusão é a passagem do sólido para o líquido. A uma dada pressão, toda substância cristalina pura sofre fusão a uma temperatura bem determinada, denominada temperatura de fusão da substância. A temperatura de fusão correspondente à pressão normal recebe o nome de ponto de fusão da substância. Não havendo variação na pressão, a temperatura permanecerá constante durante a fusão. Então veja, o ponto de fusão é para a pressão de 1 atm. Toda vez que acontecer fusão em uma pressão diferente da pressão normal, nós vamos chamar de temperatura de fusão. Leis da solidificação. A uma dada pressão, toda substância sofre solidificação a uma temperatura bem determinada, denominada temperatura de solidificação da substância, correspondente à pressão considerada. A temperatura de solidificação correspondente à pressão normal recebe o nome de ponto de solidificação da substância. Então, o ponto de solidificação ocorre para 1 atm. Não havendo variação da pressão, a temperatura permanecerá constante durante a solidificação. Sobrefusão. A sobrefusão é um estado no qual a substância permanece no estado líquido abaixo da temperatura de solidificação. Imagine que você pegou uma garrafa de água e colocou no congelador. A água esfria até uma temperatura abaixo de 0 graus Celsius, por exemplo, menos 5 graus Celsius. E quando você olha para a garrafa, você nota que a água ainda continua líquida, mesmo a menos 5 graus Celsius. Ou seja, ela encontra-se num estado de sobrefusão. Ela não congelou, mas está numa temperatura
abaixo da temperatura de solidificação. Para acontecer isso, o líquido deve estar em completo repouso enquanto a temperatura é diminuída. Ao agitá-lo ou jogando um pequeno cristal da mesma substância que servirá de núcleo de cristalização, ocorrerá de imediato a rápida solidificação da substância. A temperatura aumenta até a temperatura de fusão para a pressão correspondente. Então, se você pega aquela garrafa com o líquido em sobrefusão e chacoalha vigorosamente, você vai notar que o gelo vai começar a se transformar, né? Vai começar a se formar. E para o gelo se formar, a temperatura vai subir até 0 graus Celsius. A variação do volume na fusão e na solidificação. Você deve lembrar que a água ela sofre dilatação anômala. Então, enquanto a maioria das substâncias para se solidificar diminuem de volume, a água aumenta de volume. E você deve ter se perguntado quando estava estudando a dilatação, por que isso acontece? Galera, a água, ela ao se transformar em gelo, forma várias pontes de hidrogênio e as moléculas de gelo elas têm essa geometria aqui. Então veja a quantidade de espaço vazio na molécula de gelo. Já na molécula de água, entre as moléculas de água, tem pouco espaço vazio quando a gente compara com as moléculas de gelo. É devido a essa geometria que nós temos a dilatação anômala, ok? Então lembre, ao formar as pontes de hidrogênio, o volume do gelo aumenta em relação ao volume da água, ok? Fatores que influenciam a temperatura de fusão ou solidificação. A presença de soluto, a água pura e a água com sal. Quem congela primeiro? A água pura, ok? Então a presença do soluto faz a temperatura de solidificação diminuir, ou seja, a água com sal vai congelar lá em -2, -3 graus Celsius, enquanto a água pura ela congela em 0 graus Celsius na pressão normal. A pressão também influencia. Quando a substância se contrai ao solidificar, todo aumento de pressão eleva a temperatura de fusão. E quando a substância se dilata ao solidificar, todo aumento de pressão abaixa a temperatura de fusão. Ou seja, pessoal, quando a gente aumenta a pressão sobre o gelo, por exemplo, imagina, o gelo está em 0 graus Celsius. Eu aumentei a pressão sobre ele. Então, ele se funde não mais a 0, mas em -2. Se ele se funde em -2, mas está a 0, então ele deve estar líquido. Ok? Então, ao aumentar a pressão sobre uma barra de gelo a 0 graus Celsius, ela vai se transformar em líquido ali onde você está aplicando pressão. Nós podemos verificar isso no experimento de Tyndall. O que ele fez? Ele pegou uma barra de gelo e 2 pesos, prendeu esses pesos por um arame, ok? E passou o arame aqui sobre a barra de gelo e deixou ali. Ele percebeu, depois de voltar um tempo posterior, que o arame tinha atravessado o gelo, mas a barra de gelo continuava intacta. O que acontece? Ali na parte onde está o arame, o gelo ele se funde, ok? Há esse abaixamento aqui, ó, da temperatura de fusão e ele se funde, ele vira água e o arame desce um pouquinho. Quando o arame atravessa aquele líquido,
ele volta a ser gelo. Por quê? Porque a pressão volta ao normal. Isso vai acontecendo sempre na superfície onde o arame está em contato. O arame então consegue atravessar a barra de gelo e ela ainda continua intacta. Vaporização, ebulição, leis. Lembra, a ebulição é um fenômeno que ocorre em toda a massa líquida, é um fenômeno turbulento, nós percebemos a formação de bolhas durante a ebulição. E lembre que, sob determinada pressão, todo líquido entra em ebulição a uma determinada temperatura, chamada temperatura de ebulição do líquido correspondente à pressão considerada. Mas a temperatura de ebulição correspondente à pressão normal, 1 atm, é denominada ponto de ebulição do líquido, ok? Não havendo variação da pressão, a temperatura permanecerá constante durante toda a ebulição. O líquido entra em ebulição quando a tensão máxima de seu vapor saturante se torna igual à pressão sobreposta ao líquido. Então a ideia é a seguinte, a ebulição ela vai acontecer quando a tensão máxima do vapor saturante se torna igual à pressão externa, a pressão sobre o líquido, ok? Então você vai aquecendo o líquido e a tensão máxima do vapor saturante vai aumentando. Quando ela se iguala à pressão externa, o líquido entra em ebulição, ou seja, a pressão externa influencia a temperatura de ebulição. Todo líquido sofre vaporização instantânea no vácuo. Isso porque, se não tem a pressão externa, né, é o vácuo, não tem nada pressionando a superfície do líquido, as moléculas de líquido elas estão livres e elas vão então se movimentar para longe uma da outra, fazendo com que todo o líquido vire vapor instantaneamente. Fatores que influem na temperatura de ebulição. Substâncias dissolvidas. Gases dissolvidos no líquido facilitam a ebulição. Já sólidos dissolvidos no líquido dificultam a ebulição. A pressão. A temperatura de ebulição do líquido aumenta à medida que se aumenta a pressão sobreposta ao líquido. E isso é o que explica o funcionamento da panela de pressão. À medida que a água vai evaporando, você tem aqui vapor a uma pressão maior que 1 atm, que era a pressão normal. Isso faz com que seja mais difícil da água evaporar. Portanto, veja esse exemplo, a 2 atm a água ela entra em ebulição a 125 graus Celsius. Então, quando a gente precisa cozinhar alimentos muito duros, nós vamos utilizar a panela de pressão, justamente porque nós conseguimos água a uma temperatura maior que 100 graus Celsius. Assim, a gente consegue cozinhar esses alimentos mais facilmente. Vaporização, evaporação. É um outro processo de vaporização. Lembre, para a água ocorre desde 0 graus Celsius até 100 graus Celsius. É um processo lento, é um fenômeno de superfície. Fatores que influenciam a evaporação. Primeiro, a superfície livre. Se você tem uma grande superfície livre, você facilita a evaporação. Por isso nós estendemos roupas no varal. Se a superfície livre não fizesse diferença, nós não precisaríamos estender as roupas. Poderíamos deixar as roupas todas emboladas, que a água evaporaria do mesmo jeito. Não é isso que acontece, por isso estendemos as roupas quando queremos que ela seque rapidamente. A temperatura ambiente. Quanto maior a temperatura ambiente, mais facilmente
partículas da superfície do líquido conseguem escapar e se transformar em vapor. A saturação do meio. Quanto mais seco estiver o ar, mais facilmente o líquido consegue se transformar em vapor. Quanto mais úmido tiver o ar, mais difícil das moléculas de líquido no tecido, por exemplo, conseguirem escapar e se transformar em vapor. E a volatilidade do material. A acetona, ela evapora muito mais facilmente porque ela é mais volátil que a água. Vaporização. Calefação. A calefação envolve grande quantidade de energia. É um processo muito rápido e acontece quando gotas de água entram em contato com uma superfície muito quente. Imagine que você joga água numa chapa quente, você vai notar lá a calefação, ok? Veja só, gotas de água entram em calefação quando submetidas rapidamente a temperaturas muito superiores que as de ebulição para a pressão considerada. Então lembra, água na chapa quente forma essas gotículas aqui, ó, que estão vaporizando muito rapidamente devido à grande quantidade de energia presente ali naquela chapa quente. Liquefação ou condensação. Leis da liquefação e condensação. Sob determinada pressão, maior que a tensão máxima, todo vapor sofre condensação a uma temperatura bem determinada, chamada temperatura de condensação do vapor, correspondente à pressão considerada. A temperatura de condensação correspondente à pressão normal é denominada ponto de condensação da substância. E não havendo variação da pressão, a temperatura permanecerá constante durante toda a condensação. Veja que eu estou tratando sempre substâncias puras. Quando não é uma substância pura, eu estou citando a presença de substâncias dissolvidas, ok? E a sublimação, pessoal, é a transformação que leva a substância diretamente do estado sólido para o estado de vapor, sem passar pelo estado líquido. Algumas substâncias que sofrem sublimação: iodo, dióxido de carbono, que é o gelo seco, e a naftalina e também a cânfora, ok?